Número 9. HD 18933b. Em 2005, astrónomos descobriram um planeta a 63 anos-luz da Terra, que se mostrou incrivelmente belo através de seus telescópios. O HD 18983b brilhava em um azul cobalto profundo, que lembrava o oceano da Terra visto do espaço. Por um breve instante, pareceu que tínhamos encontrado uma cena familiar no cosmos alienígena. Não tínhamos. O que descobrimos foi um dos mundos mais hostis já observados. A cor azul não vem na aba. Provém de partículas de silicato suspensas na atmosfera do planeta, minúsculos fragmentos de vidro espalhados por nuvens de gás escaldante. A temperatura no HD 18933b atinge 1700 graus Fahrenheit, quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Mas não é a temperatura que torna este mundo verdadeiramente um pesadelo. A atmosfera do planeta se move a velocidades incompreensíveis. Ventos que ultrapassam 8.700 km por hora, 7 vezes a velocidade do som, varrem a superfície em tempestades perpétuas de força de furacão. Estes não são ventos verticais, como os tornados da Terra. Sopram de lado, paralelos ao solo, criando um turbilhão horizontal que circunda todo o planeta. E nesses ventos, chove vidro. O calor extremo vaporiza silicatos na atmosfera, que depois se condensam em gotas de vidro derretido. Estas gotas são apanhadas pelos ventos hipersónicos e lançadas de lado a velocidades que destruiriam qualquer material conhecido. Imagina estar dentro de um jato de areia carregado com um vidro derretido, amplificado 1000 vezes. O que torna o HD 189733b particularmente inquietante é a forma como desafia as nossas suposições sobre a habitabilidade planetária. Aprendemos a procurar planetas azuis como potenciais refúgios para a vida, mundos que possam assemelhar-se ao nosso. Mas esta jaia de cobalto na escuridão cósmica é um lembrete que a beleza no espaço pode esconder uma letalidade absoluta. Por vezes, a aparência mais semelhante à Terra esconde a realidade mais alienígena. Número 8. WASP-12b. Em 2008, os astrónomos descobriram um planeta a morrer em tempo real. O WASP-12b orbita tão perto da sua estrela que a viagem demora apenas 26 horas, aproximando-o a menos de 3 milhões de quilómetros da superfície estelar. A esta distância, o planeta sofre forças gravitacionais tão extremas que o estão literalmente a despedaçar. A gravidade da estrela esticou o WASP-12b até lhe dar uma forma de ovo, puxando material da atmosfera do planeta numa corrente contínua de gás, que se enrola em espiral até à própria estrela. As temperaturas em WASP-12b atingem os 2200 graus Celsius, suficientemente quentes para decompor moléculas de água e dissociar a maioria dos compostos químicos nos seus átomos constituintes. Mas o que torna este mundo verdadeiramente bizarro é o seu aspecto. O planeta é quase invisível. Absorve 94% da luz que o atinge, parecendo um vazio escuro contra o brilho da sua estrela. Os cientistas acreditam que o calor extremo vaporizou metais e outros materiais para a atmosfera, criando uma névoa de partículas que absorvem luz e retêm a radiação em vez de a refletirem. A cada segundo, o WASP-12b perde aproximadamente 6 mil milhões de toneladas de material para a sua estrela. O planeta está a ser consumido, devorado pelo próprio objeto que o orbita. Os astrónomos estimam que em cerca de 10 milhões de anos, talvez menos, o WASP-12b deixará de existir por completo, reduzido a uma nuvem dispersa de gás absorvida pelas camadas exteriores da sua estrela. O que torna esta descoberta particularmente inquietante é a sua inevitabilidade. Não estamos a assistir a uma catástrofe súbita ou a uma colisão dramática. Estamos a observar uma morte lenta e inexorável, uma execução planetária que se desenrola ao longo de milhões de anos. O WASP-12b não pode escapar, não consegue estabilizar. Só pode haver uma espiral descendente, que se intensifica e se distorce cada vez mais até não restar nada. O universo, ao que parece, não tem misericórdia dos mundos que se aventuram perto demais de suas estrelas. Número 7. 55 Cancri E. A 40 anos-luz da Terra orbita um planeta onde as montanhas são feitas de diamantes e a chuva cai como carbono cristalizado. O vulcão 55 Cancri, descoberto em 2004, tem aproximadamente o dobro do tamanho da Terra e 8 vezes a sua massa. Mas a sua composição não se assemelha a nada do que existe no nosso sistema solar. Este é um mundo rico em carbono, um planeta onde o elemento mais abundante não é o silício nem o ferro, mas sim o carbono puro na sua forma cristalina. O planeta orbita tão perto da sua estrela que as temperaturas à superfície atingem os 3.900 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter a maioria dos metais. A estas temperaturas e pressões extremas, o carbono não forma o grafite macio que encontramos nos lápis. Cristaliza-se em diamante, a substância natural mais dura conhecida pela ciência. Os cientistas estimam que cerca de 1/3 da massa do planeta pode ser diamante puro, uma camada potencialmente com centenas de quilómetros de espessura sob uma crosta de grafite. Para perceber a dimensão, considere o seguinte: se as estimativas estiverem corretas, 55 Cancri contém mais diamante do que alguma vez existiu na Terra em toda a história do nosso planeta.
Montanhas de carbono cristalizado erguem-se de planícies de diamante sob céus onde o vapor de carbono se condensa e cai como chuva de diamante. É um mundo construído a partir da substância que mais valorizamos, tornada completamente sem valor pela sua abundância. O que torna 55 Cancri particularmente significativo é o que revela sobre a formação planetária. No nosso sistema solar, os planetas são compostos principalmente por rocha e metal, com o carbono a existir apenas em quantidades residuais. Mas 55 Cancri formou-se numa região invulgarmente rica em carbono, possivelmente num disco protoplanetário com proporções elementares diferentes das nossas. A sua existência prova que os planetas podem ter composições químicas completamente diferentes dependendo de onde e como se formam. 55 Cancri ergue-se como um monumento à ironia cósmica, um mundo de riquezas infinitas que nunca será alcançado, nunca será tocado, nunca terá qualquer valor além daquilo que nos ensina sobre a impressionante diversidade de mundos que existem para lá do nosso pequeno canto do espaço. Número 6. PSRB 1257-12b, CID. Em 1992, o astrónomo Alexander Wolszczan fez uma descoberta que deveria ter sido impossível. A orbitar um pulsar a 2300 anos-luz da Terra estavam 3 planetas. Não em torno de uma estrela normal, mas sim do remanescente ultradenso de uma estrela explodida, um cadáver cósmico a girar a 161 rotações por segundo e a bombardear os arredores com radiação letal. Esses foram os primeiros planetas já descobertos fora do nosso sistema solar, e orbitavam no último lugar onde alguém esperaria encontrar mundos. Os pulsares são o que resta após estrelas massivas explodirem em supernovas, colapsando em esferas com apenas 19 km de diâmetro, mas contendo mais massa do que todo o nosso Sol. Burn. O SRB 1257-12 gira tão rapidamente que funciona como um farol cósmico, varrendo feixes de radiação intensa pelo espaço com precisão de relógio. O ambiente à volta de um objeto destes deveria ser completamente estéril, limpo até ao mais ínfimo detalhe pela supernova que o criou. No entanto, de alguma forma, estes 3 planetas existem. Eles orbitam em trajetórias quase perfeitamente circulares, o que sugere que não são capturas recentes, mas sim residentes estáveis deste sistema hostil. Os cientistas propõem 2 possibilidades. Ou estes planetas sobreviveram à supernova que criou o pulsar, suportando temperaturas de milhares de milhões de graus e radiação capaz de vaporizar a maior parte da matéria, ou formaram-se depois, coalescendo a partir dos destroços ejetados durante a explosão estelar, nascendo das cinzas da morte violenta da sua estrela. Ambos os cenários desafiam a compreensão convencional sobre a formação e sobrevivência de planetas. Estes mundos foram apelidados de planetas zombie, mundos mortos a orbitar uma estrela morta num sistema que deveria conter apenas radiação e destroços. Estão banhados por níveis de energia milhares de vezes superiores a qualquer coisa no nosso sistema solar, tornando-os dos ambientes mais hostis imagináveis. A descoberta dos planetas dos PSR-B 1257-12 obrigou os astrónomos a reconsiderar pressupostos fundamentais sobre onde os planetas podem formar-se e que extremos conseguem suportar, provando que mundos podem existir em circunstâncias que antes considerávamos absolutamente impossíveis. Número 5. J1407b. Em 2012, astrónomos observaram algo impossível passando em frente a uma estrela jovem semelhante ao Sol, a 434 anos-luz da Terra. Durante 56 dias, a luz da estrela diminuiu em padrões irregulares complexos, diferentes de tudo o que se via causado por um planeta normal. Ao analisarem os dados, os pesquisadores perceberam que estavam testemunhando algo sem precedentes, um planeta com anéis. Não são anéis modestos como os de Saturno. Anéis tão massivos que se estendem por 75 milhões de milhas, uma distância quase equivalente ao espaço entre a Terra e o Sol. O sistema de anéis de Iota 1407b é 200 vezes maior do que os anéis de Saturno, o maior que já observamos. Se este planeta orbitasse o nosso Sol no lugar de Saturno, os seus anéis dominariam o nosso céu noturno, aparecendo várias vezes maiores do que a lua cheia e visíveis até durante o dia. Os anéis contêm material suficiente para construir dezenas de luas, talvez centenas, com lacunas na estrutura que sugerem que a formação de luas já pode estar em curso. O que torna estes anéis particularmente misteriosos é a sua estabilidade. Anéis deste tamanho não deviam existir. As forças gravitacionais em jogo deveriam despedaçá-los ou fazer com que colapsassem em luas num espaço de tempo cósmico relativamente curto. No entanto, aqui estão eles a desafiar os nossos modelos de dinâmica de anéis e de formação planetária. Alguns astrónomos sugerem que os anéis podem ser temporários, talvez resultado de uma colisão recente ou de um evento de captura. Outros propõem que J1407b pode ter propriedades gravitacionais únicas que ainda não compreendemos. A descoberta desafia tudo o que pensávamos saber sobre a formação de anéis. Os anéis de Saturno, outrora considerados o padrão de excelência dos sistemas de anéis planetários, revelam-se modestos em comparação. Ju 1407b possui uma estrutura de anéis tão vasta que existe nos limites teóricos do que a gravidade deveria permitir.
Se os anéis podem crescer tanto à volta de um planeta, que outros extremos poderão existir nas regiões inexploradas da nossa galáxia? Número 4. 32b. Em 2006, astrónomos que usavam o Transatlantic Exoplanet Survey descobriram algo que não deveria existir. Um gigante gasoso a orbitar uma estrela semelhante ao Sol, a 750 anos-luz de distância, refletia quase nenhuma luz. 32b, como ficou conhecido, absorve mais de 99% da luz que o atinge, tornando-se mais escuro do que o carvão, mais escuro do que tinta acrílica preta, mais escuro do que qualquer planeta ou lua do nosso sistema solar. A escuridão é profunda e estranhamente inquieta. A maioria dos gigantes gasosos reflete quantidades significativas de luz das suas estrelas. Júpiter reflete cerca de 52% da luz solar que recebe. Saturno reflete aproximadamente 47%. Até o distante Netuno, apesar do seu tom azul profundo, reflete 41%. 32b reflete menos de 1%. Não é apenas escuro, é o objeto mais escuro conhecido no universo que não é um buraco negro. O que poderia tornar um planeta tão negro? Os cientistas propuseram várias teorias, nenhuma delas totalmente convincente. O planeta orbita extremamente perto da sua estrela, completando uma órbita completa em apenas 2,5 dias. Esta proximidade cria temperaturas à superfície superiores a 1800 graus Fahrenheit, suficientemente quentes para vaporizar certos químicos na atmosfera. Os investigadores acreditam que compostos que absorvem luz, como sódio e potássio vaporizados, podem estar presentes, juntamente com o óxido de titânio, que pode estar a funcionar como uma armadilha cósmica de luz. Mas estas teorias têm dificuldade em explicar a totalidade da escuridão. Algo na química atmosférica de 32b está a absorver luz com uma eficiência sem precedentes. O planeta não é completamente invisível. Emite um ténue brilho avermelhado devido ao seu próprio calor, dando-lhe um aspecto estranho, como uma brasa, contra a escuridão do espaço. 32b representa um desafio fundamental à nossa compreensão das atmosferas planetárias. Descobrimos que os mundos podem ser não só diferentes da Terra, mas diferentes de formas que nunca previmos. Este planeta existe como um vazio no espaço, uma esfera de escuridão a orbitar uma estrela brilhante, a engolir luz e a recusar devolvê-la. Número 3. Kelt 9b. Em 2017, os astrónomos identificaram o planeta mais quente alguma vez descoberto. Kelt 9b, localizado a 670 anos-luz da Terra, atinge temperaturas à superfície de 7.800 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que cerca de 80% de todas as estrelas do universo. O lado diurno do planeta é mais quente do que a superfície do nosso próprio Sol. Não deveria existir sob qualquer forma reconhecível, mas de alguma forma existe. A temperatura extrema cria condições como nunca observamos em lado nenhum. A atmosfera está tão quente que as moléculas não conseguem se formar. O hidrogênio, normalmente estável mesmo a milhares de graus, está sendo despedaçado em átomos individuais. Elementos mais pesados, como o ferro e titânio, foram vaporizados e transformados em gás, flutuando em uma atmosfera onde a química, como a conhecemos, deixou de funcionar. Moléculas complexas são impossíveis. Somente partículas atómicas podem sobreviver. Mas o Kelt 9b enfrenta um destino ainda mais sombrio. A intensa radiação de sua estrela está destruindo a atmosfera do planeta a uma taxa alarmante. A cada segundo, o planeta perde milhões de toneladas de hidrogênio para o espaço, deixando a sua atmosfera escapar para o vazio. Os astrónomos observaram este processo diretamente, vendo uma cauda semelhante à de um cometa de gás a escapar-se atrás do planeta. O Kelt 9b está a evaporar-se, literalmente a ferver sob o ataque implacável da radiação estelar. O planeta está gravitacionalmente preso, com o hemisfério permanentemente voltado para a sua estrela. Isto cria um diferencial de temperatura de milhares de graus entre o lado diurno e o noturno, impulsionando ventos atmosféricos a velocidades que destruiriam qualquer estrutura sólida. O lado noturno, embora mais fresco, ainda ultrapassa os 4.000 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter a maioria dos metais. O Kelt 9b representa o limite extremo da sobrevivência planetária. Existe num estado de destruição contínua, demasiado quente para moléculas, demasiado bombardeado para manter a sua atmosfera, mas ainda assim suficientemente massivo para não ter desaparecido por completo. É o mundo nos seus estertores finais, mostrando-nos que planetas podem existir mesmo em condições que ativamente trabalham para os destruir. Número 2. Gliese 436b. Em 2004, astrónomos detectaram um planeta do tamanho de Neptuno a orbitar uma anã vermelha a 30 anos-luz da Terra. O que descobriram lá desafia as leis fundamentais da física tal como as conhecemos. Gliese 436b está coberto de gelo, mas este gelo existe a uma temperatura de 800 graus Fahrenheit. É gelo em chamas, uma substância que não deveria ser possível. A água na Terra existe em 3 estados conhecidos. Abaixo de 32 graus, congela e vira gelo. Acima de 212 graus, ele ferve e se transforma em vapor. Essas transições são absolutas, regidas pela temperatura e pressão de maneiras previsíveis.
Gliese 436b quebra completamente essas regras. A massa do planeta cria forças gravitacionais tão extremas que a água é comprimida em um estado exótico chamado gelo X. Apesar de temperaturas suficientemente altas para derreter chumbo, a pressão intensa impede que as moléculas de água se movam livremente. Elas ficam presas em estruturas cristalinas, forçadas a manter-se em estado sólido pelo peso esmagador da gravidade do planeta. O gelo não derrete porque fisicamente não pode. A pressão é demasiado grande. Isto cria um paradoxo que desafia a nossa compreensão da própria matéria. Se de alguma forma conseguisses estar na superfície da Gliese 436b, queimavas-te com o calor e, ao mesmo tempo, estarias de pé sobre gelo sólido. A água estaria quente o suficiente para escaldar, mas sólida o bastante para suportar o teu peso. É um estado da matéria que não existe em lado nenhum do nosso sistema solar. Um lembrete de que o universo contém condições tão extremas que criam substâncias que mal conseguimos compreender. O que torna esta descoberta particularmente inquietante é o que ela sugere sobre a diversidade das condições planetárias. Passamos séculos a estudar a água nas suas formas familiares, construindo a nossa compreensão da química em torno do seu comportamento previsível. Gliese 436b mostra-nos que até as substâncias mais fundamentais podem comportar-se de formas completamente alienígenas nas circunstâncias certas. Se o gelo pode arder, que outra matéria impossível estará à espera de ser descoberta no cosmos? Número 1. WASP-76b. Em 2016, os astrónomos descobriram um mundo onde a previsão do tempo inclui metal derretido a cair do céu. O WASP-76b, localizado a 640 anos-luz da Terra, é um gigante gasoso ligeiramente maior do que Júpiter, que apresenta as condições atmosféricas mais alienígenas alguma vez observadas. Neste planeta não chove água, chove ferro. O WASP-76b está gravitacionalmente preso à sua estrela, o que significa que um hemisfério está permanentemente virado para o Sol, enquanto o outro permanece em escuridão eterna. O lado diurno atinge temperaturas de 4.350 graus Fahrenheit, quente o suficiente para vaporizar o ferro em gás. Ventos poderosos, impulsionados pela diferença extrema de temperatura entre o dia e a noite, transportam este vapor de ferro pelo planeta em direção ao lado noturno, que mantém uma temperatura de 2.400 graus Fahrenheit. À medida que o vapor de ferro atravessa para o hemisfério noturno, encontra temperaturas suficientemente baixas para que ocorra condensação. O ferro gasoso condensa-se em gotas líquidas e estas gotas caem do céu como chuva de metal derretido. Imagina-te a estar na linha do terminador entre o dia e a noite, a observar uma verdadeira cortina de ferro a descer das nuvens, a brilhar em tons de laranja avermelhado, enquanto bilhões de gotas incandescentes caem em direção à superfície. A escala deste fenómeno é impressionante. Os cientistas estimam que toneladas de ferro circulam diariamente pela atmosfera do WASP-76b, vaporizando-se de um lado do planeta e caindo em forma de chuva do outro, num ciclo perpétuo. O lado noturno provavelmente apresenta vastas poças ou até oceanos de ferro líquido, constantemente reabastecidos pela precipitação metálica que cai do céu. O que torna o WASP-76b o planeta mais estranho que já descobrimos é a forma como combina várias condições extremas num único sistema coerente e aterrador. Não é só quente, não é só bloqueado por forças de uma era. É um mundo onde os elementos fundamentais da geologia planetária existem em estados completamente alienígenas, onde a fronteira entre a química atmosférica e a composição da superfície se confundem em algo para o qual não temos qualquer referência terrestre. O WASP-76b obriga-nos a enfrentar uma realidade humilhante. A diversidade de mundos no nosso universo ultrapassa tudo aquilo para o qual a nossa experiência terrestre nos preparou para imaginar, e existem sistemas meteorológicos que fazem as nossas tempestades mais violentas parecerem suaves em comparação. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.